Nós vamos começar hoje, eu acho que vão ser 3 terças-feiras, que nós vamos meditar sobre a doutrina do Espírito Santo. A gente precisa, pastor, mas a gente é uma igreja pentecostal, a gente entende tudo do Espírito Santo. Será que a gente entende tudo do Espírito Santo? Olha, a obra do Espírito Santo, ela começa na conversão do crente. Depois, Jesus batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo atua na renovação diária, na regeneração e na santificação. Isso tudo é obra do Espírito Santo na vida do crente. Obra do Espírito Santo na vida do crente. Olha que coisa interessante. Como é que acontece? A gente prega a palavra, mas não existe técnica de oratória, de pregação suficiente para que a gente converta alguém. Não existe. Porque para a pessoa se converter, olha que coisa linda, para a pessoa se converter, ela precisa ser convencida. E quem é que vai convencer o pecador da necessidade da conversão? É o glorioso Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus nesta noite? É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa, irmãos, como isso é forte. Eu vou dar um exemplo. Nós estávamos aqui no congresso de jovens e tinha um casal sentado aqui. Desde o início do culto que eu botei o olho naquele casal. Está transmitindo, né? A moça estava dispersa e o rapaz estava concentrado. Até, às vezes eu converso alguma coisa com o Mirtz, aí Mirtz diz, eu digo alguma coisa, aí Mirtz, tu viu? Como é que tu viu isso, Emanuel, lá do púlpito? Eu digo, minha filha, minha miopia, com esses óculos está tudo em ordem. Então, do púlpito dá para eu ver um bocado de coisa. Então, o rapaz o tempo todo, uma cara fechada, mas concentrado na palavra. E a moça estava totalmente dispersa, ela estava como se não estivesse aqui. Olhava para o pessoal do gesto assim, com um olhar como dizendo assim, meu Deus, esse povo é tudo doido. Como é que é esse negócio, meu Deus? E eles foram ouvindo a palavra e Deus usou, foi no dia de Diego, e tal. No final, Diego fez o convite, foi aquela coisa, e os dois entregaram a vida para Jesus. Você pode glorificar o nome de Jesus? E a palavra, ela vai, depois daqui a pouco a gente vai ver algo muito interessante sobre a palavra e o Espírito Santo. O pregador mais preparado, com a palavra mais do mundo, estudado, mas quem vai fazer o trabalho da conversão, do convencimento é o Espírito Santo de Deus. Pastor, o senhor está querendo dizer com isso que eu não preciso me preparar para pregar? O contrário. Mas eu quero te dizer também que quem não tem, muitas vezes, um intelecto para pregar, mas ora, busca ao Senhor, e outra coisa, tem amor pelas almas. Sabe o que é que Deus está querendo de nós nos últimos dias? Amor pelas almas. Deus está querendo que a gente veja, meus irmãos, me estrepei todinho, porque foi pesado o negócio, mas uma noite e um dia todinho no Fórum de Missões me fez refletir em alguma coisa.
Nós não podemos virar as costas para quem está precisando de Jesus. Nós não podemos virar as costas. Agora, nós precisamos saber que quando houver um resultado favorável da nossa palavra, da nossa pregação, da nossa visita, da nossa consagração, a gente precisa entender que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é para aquele que merece. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado, ainda tem a ver com o que eu falei antes, com um grau de exaltação que às vezes as pessoas querem nos dar, que nós não podemos receber. Alguém chegou para mim e disse assim: rapaz, alguém estava assistindo. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, tem outro lado também. Nós hoje estamos sendo assistidos. Existem irmãos que não estão podendo, e um dia desse um irmão, rapaz, o senhor falou isso, tal, não sei o quê, até dessas brincadeiras que às vezes o camarada começou a rir, disse, mas rapaz, eu estou assistindo lá, eu não fui para o culto, estava assistindo o culto de Mangabeira 2, olha aí a responsabilidade, de quem prega e de quem está na igreja, e de nós que servimos a igreja, olha o tamanho da responsabilidade. Mas vamos lá. Aí alguém chegou para mim e disse, não houve congresso melhor nesse ano do que o de Mangabeira 2. O senhor botou para torar. Eu digo, eu não fiz nada, homem, eu não preguei, eu não fiz nada. Não, mas eu disse, não. Aí um besta vira pavão. Rapaz, realmente, eu sou o coordenador top VIP ultra extra das galáxias. Meu irmão, tudo quem faz é Deus através do Espírito Santo. Você pode glorificar o nome de Jesus. Essa ilusão, irmão, eu estou fora, faz muitos anos que eu estou fora dessa ilusão. Não, comparação, isso é negócio de gente besta, pelo amor de Deus. Nem na época que eu vivia de comissões, como representante comercial, eu tinha esse tipo de besteira na minha vida. Imagina agora, mas vamos para frente. Outra coisa, meus amados, é importante a gente entender que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Por favor, João, Evangelho de Jesus conforme João 16. E o versículo 13. João 16 e 13. Me ajudem. Quem pode dizer amém? Olha o que é que o texto diz. Deus fala de si nas Escrituras, sim ou não? Sim. Jesus fala de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o próprio texto vai dizer que o Espírito Santo não fala dele. Olha que coisa interessante, a gente vai entendendo aqui. Outra coisa, o Espírito Santo, o nome Espírito Santo, revela duas coisas. Primeiro, uma característica da natureza dele, ele é espírito. E a outra, a sua missão, ele é santo. Oh, glória a Deus. Nós temos como Deus, junto com o Pai e com o Filho, alguém que tem uma característica de ser um Espírito e tem uma missão de ser o Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus nesta noite? Irmãos, o que é lindo, olha, um dia desse aconteceu um negócio que eu dormi muito mal. Por algumas situações, foi o dia que eu voltei de viagem do Panamá. Como eu já contei aqui, perdi minha mala, seria um prejuízo muito grande, minha mala foi extraviada e tal. E eu acordei de 1h da manhã, irmãos, sufocado. Eu disse, meu Deus, vou tomar banho agora, porque eu estou suado. Eu disse, o que é isso? Não quis acordar minha esposa. Eu digo, aquela coisa sufocante, aquele negócio. E eu fui na sala, tomei água, lavei o rosto e tal, quis abrir as janelas da casa, abri a janela da casa,
voltei para dormir. Às vezes a gente diz para as outras pessoas e não faz. Aí Deus nos prova. O que foi que eu fui fazer? Comecei a cantar um hino da harpa deitado. Espírito, alma e corpo. Oh. Daqui a pouco comecei a orar só, Jesus me dá sono, Jesus me dá sono, Jesus me dá sono. Só acordei de 6h40 da manhã quando o despertador tocou. Você pode glorificar o nome de Jesus? Eu quero te dizer que o Espírito Santo, a Bíblia diz que é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Na hora da dúvida, na hora da dor, na hora do desespero, clame por Ele. Espírito Santo de Deus, oh glória seja dada ao nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, me ajude aqui. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Os irmãos já viram um vídeo, não sei, é tanta coisa, e agora com IA, né, com inteligência artificial, mas esse é real, de duas irmãs que estão saindo da igreja de Bíblia e são assaltadas. E um deles respeita e pede para o camarada sair, mas o cara insiste no assalto e a irmã começa a orar. O cara cai como se tivesse tido um ataque cardíaco. Viu já? Como se fosse um ataque epilético. E o outro, porque é tudo amigo, até um tem um problema, né? O outro pegou a moto, e o cara ficou lá. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe ataque que suporte a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Eu conheço uma pessoa que disse que o camarada chegou num lugar para matar, ele estava assim, e disse que o cara olhava para lá e para cá, e disse, meu Deus, eu vou morrer aqui. E o camarada, ninguém, passou de 1, 2, 3, 4, 5 homens, passaram por ele, tudo de arma na mão, mataram os outros, sei o quê, e ele disse, não estou me vendo não, homem, pelo amor de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo na vida do crente, ele faz toda a diferença. Aleluia, glorificado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Outra coisa, meus amados, importante, a Trindade, mas eu não queria me apegar na Trindade, até porque é importante, né? As três pessoas divinas são eternas, são iguais entre si, porém elas atuam de maneira diferente. O Espírito Santo atua diferente do Pai e do Filho. Em relação à redenção da humanidade, o Pai planejou a salvação no céu, o Filho a executou na terra, e o Espírito Santo, ele realiza e ele aplica nas nossas vidas. Olha que coisa linda. Essa não é conexão não, essa unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Uma atuação comum, porém diferente. O Pai planejou, aleluia, oh glória, a redenção da humanidade, mas ele não podia vir ele mesmo, quem vai é meu filho, o filho vai consuma esse planejamento na terra, e o Espírito Santo continua a fazer essa obra. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Quem aqui já foi tocado por essa obra do Espírito Santo, adore a Jesus aqui nesta noite. Olha que coisa linda, irmãos, esse é um texto muito lindo da Trindade, lindo, lindo demais. Mateus 3, 16 e 17, por favor. Quem lê? Quem pode glorificar o nome de Jesus? Irmãos, olha que coisa linda aqui. Aqui a gente tem a Trindade junta. Oh glória! O Filho está sendo batizado,
o Espírito está descendo e o Pai está confirmando: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, glorificado seja o santo nome de Jesus. Os três trabalham juntos e trabalham juntos em favor da sua igreja, oh glória. E se você é a igreja de Jesus, eu quero te dizer nesta noite, por mais que você esteja passando pela situação que for, eu quero te dizer que os três estão trabalhando em teu favor, aleluia, de maneira unânime, unida, eles estão trabalhando em teu favor, glorificado seja o santo nome de Jesus. Pastor, e como é que o Espírito Santo ele faz? Como é que a coisa acontece? O Espírito Santo, ele atua habitando nos servos de Jesus. Preste atenção nisso aqui. Eu amo isso, eu amo isso. Olha, irmão, tem uma igreja ali agora que abriu, que quando você chega, o Espírito Santo já lhe pega. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O Espírito Santo, ele habita em nós. Quem pode dizer amém? A atuação, pastor, o senhor está limitando, meu irmão, eu estou falando o que a Bíblia diz. A atuação do Espírito Santo é em nós. Ele habita nos servos de Jesus. Outra coisa, a atuação do Espírito Santo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela é interior. É invisível. Olha que coisa. Quem conhece mais de perto, vou dar um exemplo de um marido e de uma mulher. Quem conhece mais de perto, que vê a bagaceira que era antes, e vê agora alguma coisa mudando, o camarada não está dizendo nada, a mulher não está dizendo nada, mas a pessoa olha e diz assim: rapaz, tem alguma coisa diferente. Está acontecendo ali, oh coisa linda, aleluia. Está acontecendo ali uma atuação, aleluia, está acontecendo algo ali, uma obra que ela é interior e ela é invisível, mas o Espírito Santo está agindo naquela vida, e eu quero te dizer, ele continua o mesmo para agir na vida do povo dele, aleluia, glorificado seja o santo nome de Jesus. Nunca diga que alguém é um caso perdido, porque o Espírito Santo, ele agindo na vida de alguém, não existe caso perdido. Você pode glorificar o nome de Jesus. O camarada pode ser o maior viciado do pior vício que exista na face da terra, mas se o Espírito Santo habitar dentro dele, oh glória, ele com certeza vai ter uma mudança na sua vida, glorificado seja o santo nome de Jesus. Se nós fôssemos perguntar aqui, quem teve uma mudança na sua vida, depois do Espírito Santo, depois da presença do Espírito Santo, depois da atuação do Espírito Santo, a gente ia ouvir cada testemunho aqui, que a gente ia dar 6 horas da manhã e não terminava. Oh glória a Deus! E ele continua atuando, ele continua agindo, ele continua, por quê? Porque o Espírito Santo também é Deus. Glorifique o nome de Jesus nesta noite. Aleluia! Agora olha mesmo, ele age de várias maneiras. Não vai dar porque nós queremos terminar no horário. Senhor.
Nosso evangelista Ronaldo Pequeno está dizendo que a família dele considerava ele sem solução. E quando ele aceitou a Jesus, que as pessoas começaram a ver a mudança, todo mundo ficou perguntando, como é que pode isso acontecer? Você pode glorificar o nome de Jesus? Isso acontece, meus irmãos, isso acontece na vida. Eu fico impressionado com o poder do Evangelho de Jesus. O poder do Evangelho de Jesus pega o matador, irmão, isso não existe não. Pega o matador e agora ele passa a ser pregador. Como é que pode um negócio desse? O Evangelho de Jesus pega um camarada que estuprou alguém, que fez um mal a uma criança, um pedófilo, a coisa mais terrível, aquela pessoa, mas pastor, isso não tem solução. Meu irmão, eu não posso dizer que não existe solução. Deixa eu te dizer uma coisa, para todo pior pecado, tem um Deus com a solução para a vida do pecador. Aleluia! Glorificado seja o santo nome de Jesus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que alguém aceita Jesus, por isso que alguém entrega a vida a Jesus. A gente vê o camarada e não é possível não, aquilo ali não, pelo amor de Deus, não dá uma semana como crente não. Ele vem para o ciclo de oração, ele vem para o culto de doutrina, ele vem para a EBD, ele vem para tudo que é trabalho, ele começa a visitar as igrejas, daqui a pouco já está uniformizado, daqui a pouco Jesus batiza com o Espírito Santo, oh, glória! Daqui a pouco está pregando a palavra e alguém fica confuso. Mas esse é o poder do Evangelho de Jesus, esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Quem puder, adora Jesus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, existem coisas, ainda com base no texto que o nosso evangelista Neemias leu, Deus preparou, 1 Coríntios 2:9, por favor. Prometo que eu não passo das 9. 1 Coríntios 2:9. Deus preparou coisas ainda encobertas, ainda desconhecidas para aqueles que o amam. A igreja crê nisso. Se você crê, glorifica o nome de Jesus. Olha o que o versículo 10 vai dizer. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, preste atenção, nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. E o texto está dizendo que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Meu Deus, olha mesmo, existem coisas no mundo, eu gosto muito de uma frase que o pastor Jailson diz. Ele diz assim, pastor Emanuel, o mundo espiritual está registrando as nossas palavras, as nossas ações. Olha que coisa. Existem coisas no mundo espiritual que fazem parte das profundezas de Deus, que ninguém, preste atenção, eu gostei muito, alguém no congresso falou, irmão, hoje tem um povo sem base bíblica, botando Deus e o diabo num pé de igualdade. Isso é negócio sem futuro, homem. Hein? Meu Deus do céu. Olha mesmo, irmão. É como se tivesse dois camaradas brigando e o diabo não briga com Deus. O diabo não disputa com Deus. Não existe isso. Existem coisas no mundo espiritual. Outra coisa, eita Jesus, me ajuda, mas eu vou lembrando das coisas. Olha, cuidado para o diabo não vir. Ou meu tem nada a ver com o diabo. Um dia desse uma pessoa me procurou, disse, pastor, socorra a gente. Eu digo, por quê? Porque lá na congregação que a gente está, o dirigente só fala do diabo. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, não bota mais problema para cima de mim, não. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Existem coisas, o texto está dizendo,
nas profundezas de Deus, que somente o Espírito Santo penetra. Você pode glorificar o nome de Jesus. Olha que coisa linda. Olha o que é que o texto vai dizer mais. Aí o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha mesmo. O homem, ele tem conhecimento das coisas terrenas, das coisas naturais. O homem, o espírito do homem, ele é limitado. De todos os homens, inclusive de nós. Mas olha o que foi que Deus fez por nós. Deus nos deu alguém, outra coisa, não é força, pelo amor de Deus. Cuidado com essas heresias, essas viagens na maionese. O Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo é uma energia. Meu irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. Você pode dialogar com ele, ô glória. Você pode glorificar o nome de Jesus nesta noite. Hoje não vai dar não, mas eu acho que terça-feira a gente vai falar da sensibilidade do Espírito Santo. Então, olha, preste atenção. Você já viu energia com sensibilidade? Mete o dedo aí na tomada para ver se a energia tem sensibilidade. Pessoa tem sensibilidade. Pessoa tem jeito de falar. Meu irmão, é uma coisa linda, não vou antecipar não. Vamos para lá, vamos para frente. As coisas do homem são terrenas, são naturais, são limitadas, o nosso entendimento é limitado. Isso é de todos os homens, pastor, de quem está no púlpito também, do pastor presidente também, de todo mundo. Mas o foi que aconteceu conosco, ô glória. Ele nos deu o Espírito Santo para nos revelar coisas que são tão profundas, até as profundezas de Deus. Ele pode revelar a nós que somos crentes. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Os irmãos estão lembrados quando Paulo diz, meu irmão, eu subi. Ele não disse que era ele, mas dá a entender que é ele. Eu subi e ouvi coisas inefáveis. O que é inefável? Algo que não pode ser falado, que é difícil de ser explicado. Olha que coisa linda. Vamos para frente. Outra coisa, irmãos. O Espírito Santo, ele é, assim como Deus e o Filho, 3 características que todo mundo conhece, mas eu só vou conseguir falar de uma hoje. Ele é onipotente. Onipotente. O que é onipotente? Tem todo o poder. Pastor, mas não é só Deus não. Não, meu irmão. Aí você não entendeu o que é a Trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Olha que coisa, olha que coisa, olha que coisa. Tem coisa na Bíblia, a Bíblia, princípio, vocês sabem disso, mas deixa eu dizer, princípio de hermenêutica bíblica. A Bíblia, ela explica a si mesma. A Bíblia, ela responde questões que ela mesma traz. Olha que coisa linda. Preste atenção. Eu vos batizo nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está certo? Eu vou repetir. Eu vos batizo nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está certo? Está não? O que está errado? Hein? Em nome. Por que em nome? Por causa da Trindade. 3 que são um. Eita glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Mas vamos para frente. Como é que o Espírito Santo... Eita, agora muita gente deu glória. Mas quem não deu, agora eu acho que vai dar uma glória agora. Está chegando às 9 horas. Porque tem gente que só deixa para dar glória perto de 9 horas. Que aí dá aquela turbinada mesmo. Mas vamos para frente. O poder, esse divino poder do Espírito Santo,
Ele é revelado como? Preste atenção, viu? Você nunca mais vai se iludir com isso. Irmãos, eu amo pregar esse tipo de coisa. Tem pregador que ama, e eu não reclamo não, porque eu gosto também. Mas tem pregador que ama, eu não gosto nem de microfone sem fio, eu gosto dele quietinho aqui no canto dele. Mas tem pregador que ama pegar esse microfone amarelinho aí, dar uma carreira, é bonito também, não estou reclamando não, é bonito também, mas eu gosto é disso aqui. É da comida que o camarada sai comendo e pensando na comida, oh, glória a Deus. E quando é amanhã, você, rapaz, aquele negócio, não é a palavra do pastor, não, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Você ainda está se alimentando com aquela palavra. Como é que o poder do Espírito Santo é revelado? Ah, pastor, com certeza, quando alguém sai plantando bananeira no meio da igreja. Pastor, com certeza, quando alguém sai correndo com um banco na cabeça, aí o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está sendo revelado. Com certeza, pastor. Quando alguém pega no braço do outro e sai rodando, com certeza. Não leva a mal não, nem fique com raiva. Por favor, em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo, ele é revelado através da pregação do Evangelho de Jesus. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Olha que coisa. É através da pregação. Por que que a gente quer que... Por que que a pessoa deve ansiar? Não é a gente não. Por que é que alguém deve ansiar ou desejar o batismo com o Espírito Santo? Ah, pastor, porque eu acho tão lindo a pessoa sair marchando com os pés dessa altura. Tudo bem, não tem problema não. É bonito também. Eu acho tão lindo aquelas carreiras que dá, também não tem problema não. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder com um objetivo claro, de você propagar o Evangelho. Não tem outro objetivo. Meu Deus, pastor. Ah, agora eu não quero não, agora é que você tem que querer. Agora é que você tem que querer. Porque, olha, rapaz, a gente estava em Riachão, Marinaldo e Natanael estavam. Uma moça parou assim. Um dos nossos pregadores estava pregando. Eu posso dizer que foi o presbítero Enio. Uma moça com o rosto feio. Feio assim. Cara fechado. Uma coisa bem pesada. Ele disse, olha, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo está me revelando que você passou por uma situação na sua vida de depressão, você quis tirar a sua vida, não sei o que, não foi? Debulhou tudo. Daqui a pouco, aquela cara fechada, aquele rosto de paralelepípedo, aquela coisa pesada, estava fazendo o quê? Se desmanchando em lágrimas. E disse que naquele dia Jesus tinha dado um livramento a ela. Ele quase nem precisou fazer o convite. Vem para Jesus, a mulher já veio correndo para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, o que é isso? É a revelação do Espírito Santo através da pregação. Aleluia! Glorificado seja o santo nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. O Espírito Santo na vida do crente tem esse objetivo. E para nós terminarmos, onde é que ele vai se revelar através da pregação? Primeiro, Atos 2, 37 e 38. Eu preciso agora de... São 5 textos para a gente terminar. Antes da chuva. Atos 2, 37 e 38. Depois, Atos 10 e 44. Alguém já procure aí, por favor, me ajude. Quem vai ler o primeiro? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Olha, meus irmãos, como é que o Espírito Santo se revela? Aqui no primeiro ponto é na conversão dos ouvintes.
O texto vai dizer que eles se compungiram. O discurso de Pedro foi tão forte, o Espírito Santo atuou de uma maneira tão forte naquele discurso, que eles ficaram assim: o que é que a gente faz agora para aceitar a glória? O que é que a gente faz agora para receber isso aí? Aí Pedro fala, isso é o poder do Espírito Santo. Segundo, Atos 10:44. Quem encontrou, leia. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Quando é que o Espírito Santo se revela também? Através do batismo com o Espírito Santo. Quem já recebeu isso da parte de Deus? Oh, glória! O Espírito Santo se revela também através do batismo com o Espírito Santo. Atos 8, 6 e 7. Depois outra pessoa, Atos 3, 6 e 8. Por favor. Atos 8, 6 e 7. Quem pode dizer amém? Como é que o Espírito Santo se revela também, pastor? Na expulsão de demônios. Vocês já ouviram dizer de famílias? Um dia desse alguém contou um testemunho que chegou num lugar e tal, negócio, e disse que muito tempo que ninguém... E o camarada disse assim, foi Diego aqui, contou aqui. Disse, não, deixa aqui com a gente. Daqui a pouco o Espírito Santo, aleluia, agiu, aquele demônio foi expulso. Na hora que o demônio é expulso, preste atenção, não é só o corpo que fica livre, outras pessoas que veem, outras pessoas que tomam conhecimento, também são tocados pelo poder de Deus, e o Espírito Santo também atua ali. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Atos 3, 6 a 8, por favor. Quem? Atos 3, 6 a 8. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Irmão, já pensou o que é isso, irmãos? Isso aqui, lê esse texto quando chegar em casa. Atos 3. Lê o que vai repercutir. Um homem de 40 anos, conhecido de todo mundo, todo dia ali. Olha o tamanho, eita glória, olha o tamanho da transformação que aconteceu, não apenas naquela vida, olha o que aconteceu naquela vizinhança, olha o que aconteceu naquela sociedade por causa disso aqui. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo se revelando através da cura divina. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa o Espírito Santo se revelar, aleluia, do jeito que Ele quiser na tua vida, na vida dos teus. Se há uma porta fechada na tua casa, na tua família, quem sabe, aleluia, se não é através da cura divina que o Espírito Santo vai se revelar ali naquele lugar. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Tem gente que tem um coração tão duro, meu Deus, mas ama aquela pessoa que está enferma. O coração do camarada não é uma pedra normal não, homem, é uma montanha. Mas ama aquela pessoa que está enferma. Aí Deus diz, espera aí que eu sei trabalhar, rapaz. Quando Ele quer, vai lá e cura o enfermo. O camarada, você podia pregar todo dia durante 30 anos que ele não ia aceitar Jesus, o coração duríssimo. Mas o Espírito Santo, através da cura, vai lá, aleluia, e traz aquela vida para Jesus. Se você acredita nisso, glorifica o nome de Jesus. E para concluir, Atos 16. Esse eu vou ler. Atos 16, do 17 ao 19.
E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Como é também que o Espírito Santo se revela na obediência dos crentes ao Senhor. Ele se revela na conversão dos ouvintes, no batismo com o Espírito Santo, na expulsão de demônios, na cura divina e na obediência dos crentes ao Senhor. Você pode glorificar o nome de Jesus. Existe uma multiforme maneira do Espírito Santo se revelar. Eu não sei qual delas ele se revelou a ti, ou qual delas ele vai se revelar a ti, mas eu quero te dizer, te prepara, porque o Espírito Santo tem muitas maneiras de se revelar. Glorificado seja o santo nome de Jesus.